Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Bom dia, amém? De onde vem a sua força? Observando e comentando o capítulo 4 de segunda carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que a força de Paulo vem do poder de Deus e da esperança da vida eterna. E é muito importante nós entendermos isso, que nós não somos vocacionados por nós mesmos. Nós não chamamos a nós mesmos, nem estabelecemos a nós mesmos. A vocação que existe, o chamado que existe e o serviço que existe é estabelecido por causa da vontade de Deus e do poder de Deus. Então, Paulo diz assim: olha, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi dada, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Amém? Então, Paulo aqui, ele está trazendo essa realidade, né? Ele diz assim, é muito importante nós entendermos isso. Um comportamento honesto é uma carta de recomendação. Logo porque a vocação, o ministério e o serviço é estabelecido por Deus. Então, esse comportamento honesto é uma obrigação de todo ser humano, mas principalmente de todo cristão e mais especialmente ainda de todo líder, de todo ministro. Amém? Então, nós precisamos entender que no ministério vai existir resistência. E essa resistência vem do inimigo, de Satanás. Amém? O Deus desse século. Nós podemos ver isso em João, capítulo 12, versículo 31. Então, Satanás, o Deus desse século, cega o entendimento das pessoas, mas elas escolhem se tornar incrédulos, o que lhes impedem de ver a glória de Cristo. Amém? Então, Paulo vai dizer, olha, a excelência do tesouro da glória de Cristo, do poder de Deus, está em vasos de barro, que somos nós. Nós ainda não somos perfeitos, estamos caminhando para a perfeição, mas existe uma excelência do poder de Deus que opera dentro de nós. E é a partir daí que nós somos confortados, que nós somos estabelecidos, amém? Que nós somos amparados, amém? Que nós vencemos as angústias, vencemos as perplexidades, vencemos os desamparos, amém? E é importante, porque é a partir daí também que nós trazemos a morte do velho homem, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, olha, em tudo somos atribulados, versículo 8, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, a excelência desse poder de Deus que opera em nós vai manifestar a vida de Jesus no nosso corpo mortal. Amém? Então, é importante que nós venhamos entender. O nosso homem exterior, ele está caminhando para a morte, mas o nosso espírito a cada dia está se renovando. Por quê? Existe uma excelência do poder de Deus que opera no nosso espírito. Amém? Esse tesouro, o conhecimento de Deus face a Cristo. Amém? Esse versículo é virtualmente temático para toda a epístola, expressando o paradoxo de como seres humanos fracos podem ser instrumentos do poder de Deus. Paulo vai falar aqui de a tribulação, amém? Paulo vai falar aqui de
perplexidade, Paulo vai falar aqui de desamparo, é interessante, de perseguição, amém? Mas existia um poder que operava nele, né? A mão providencial de Deus estava controlando as perseguições, a ponto de que as proporções eram manejáveis pelo poder que tinha sido dado a Paulo e pelo poder que tinha sido dado, que tem sido dado a mim e a você também. Nós podemos, pelo Espírito, mortificar os feitos da nossa carne e viver uma vida de fé. Amém? Crendo na palavra de Deus e falando em linha com a palavra de Deus. Veja, Paulo diz: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Salmo 116, versículo 10. Foi palavra de Davi. Davi, como profeta, ele já falava a respeito daquilo que ele cria, ele falava. E eu e você precisamos falar daquilo que nós cremos e não daquilo que vemos. Tem muito crente que, infelizmente, só fala o que vê e o que sente. Não, nós precisamos falar o que crê. A nossa confissão de fé, ela é muito importante. Lembrando que a confissão de fé não tem nada a ver com confissão positiva, amém? A confissão de fé é uma confissão que está fundamentada em cima de uma herança que nós recebemos espiritualmente, baseada na palavra de Deus, amém? Ele diz assim: temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Aí ele traz para ele agora, e para mim e para você. Nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graça para a glória de Deus. Então, em meio às adversidades, a graça de Deus virá sobre nós e nos protegerá, e nós vamos, ao invés de entregar os pontos, né, ao invés de ficar derrotados, desanimados, abatidos, destruídos, amados, nós vamos dar graças a Deus, como está escrito, em tudo dai graças. E essas graças a Deus vai refutar e se tornar abundante a glória de Deus. Amém? Aí o versículo 16 ele vai dizer: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. É interessante isso, né? Leve e momentânea tribulação. Se você quiser ver essa leve e momentânea tribulação, é só você ir lá para o capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do versículo 9 até ali, capítulo 11, você vai dar uma olhadinha ali naquele capítulo 11, amém? No capítulo 12 ele vai falar da graça de Deus. Eu vou comentar aqui, mas é interessante você ver o que Paulo chama de leve. O que Paulo chama de leve, para qualquer um de nós, do tempos modernos hoje, chama de insuportável, amém? Por que é leve? Porque existe a excelência de um poder que opera dentro. Por que é leve? Porque Deus nos ampara com a sua graça, com a sua justiça, com o seu poder. Amém? Por que é leve? O vaso é de barro, mas a excelência do poder procede de Deus. Por isso nós precisamos, em nome de Jesus, amém? Entender isso. Amém? As dificuldades de Paulo podem ser consideradas leve tribulação. Capítulo 11, do 23 ao 29. Apenas em comparação com o peso eterno de glória. Só é ver Romanos 8, 18. Então, ele diz aqui no versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 4, não atentando. Isso não significa ignorar, mas continuar olhando para ou fitando. Paulo reconhece que o homem exterior está se corrompendo, versículo 16. Mas, através da fé, ele vê mais do que o exterior e mais do que o presente. Devemos claramente ver as coisas temporais à luz das coisas eternas. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, nós precisamos atentar para a palavra de Deus, que é eterna, nós precisamos atentar para o propósito de Deus e para a vocação de Deus, que é sem arrependimento e eterno. Nós precisamos atentar para a vida espiritual, que é eterna, amém? Para as bênçãos celestiais e não para as coisas, e não para os momentos que muitas vezes são difíceis,
mas graças a Deus que nós temos o Senhor, temos sua palavra e o seu Espírito e esse poder que opera em nós. Amém? Então, que Deus abençoe. Hoje à noite nós temos nossa casa de oração e nossa escola bíblica. Amém? Estamos aprendendo sobre evangelismo e a importância do evangelismo um a um. Então, que Deus te abençoe. Você tenha um bom dia e um bom trabalho. Um grande abraço.